Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do Já Invest e no vídeo de hoje eu vou trazer a primeira análise de REIT aqui do canal do Gerando Alfa. Então se vocês querem mais conteúdos de investimentos no exterior, já deixa o like nesse vídeo aqui para a gente saber que vocês querem esse tipo de conteúdo. Também aproveita e comenta qual a próxima stock, REIT, ETF que vocês querem que a gente traga aqui no canal, beleza? Bom, recado dado, vamos para análise. E um recado antes aqui da gente começar a análise é que essa análise não é uma recomendação de compra nem de venda. Se você quiser saber as nossas recomendações aqui do GA, é só você se tornar assinante Pro no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E também a ideia aqui é apresentar para vocês o REIT que eu vou falar hoje, para vocês depois seguirem com uma análise pessoal, porque se eu fosse fazer uma análise completa, a gente ia fazer aqui um vídeo facilmente de mais de 1 hora. Então a minha ideia é trazer para você os pontos mais importantes e se você achar interessante, você segue com a análise, beleza? Bom, o REIT que eu vou falar aqui hoje é o PSA, tá? Public Storage, listado aqui na Bolsa de Valores dos Estados Unidos com o código PSA. O que é esse REIT? A palavra aqui em inglês significa armazenar, guardar, então dá a entender que é um REIT que está ligado ali com o setor de galpões, talvez para guardar alguma coisa. Então vamos entender aqui o que o REIT faz exatamente. Esse daqui é um dos galpões do PSA, tá? E ele tem geralmente várias garagens. O que ele faz necessariamente? Ele provê espaços de diversos tamanhos, né? Então tem essas garagens de vários tamanhos diferentes para as pessoas guardarem o que elas quiserem e o que couber nesse espaço, tá? Então as pessoas costumam guardar bastante tralha nessas garagens, né? O pessoal guarda bicicleta, sofá velho, coisa de mudança. Um movimento interessante que a gente tem visto agora são pequenas lojas ali que às vezes não conseguem alugar um galpão para fazer toda a armazenagem de estoques delas, começaram a utilizar também as garagens do PSA, que são mais baratas, né, porque realmente você só tem uma garagem ali e mais nada, para armazenar as coisas deles, né, fazer ali um ponto de entrega, né, um ponto de encontro de uma entrega ou outra. Então a gente está vendo esse movimento crescer agora lá nos Estados Unidos. Duas curiosidades que eu trouxe aqui para vocês é que na série do Breaking Bad, não sei se vocês já assistiram, tem alguns episódios que o personagem principal, né, o Mr. White, ele guarda o dinheiro dele em uma dessas garagens, né? Então, para quem assistiu a série, talvez reconheça esse modelo de negócios daí. E uma outra curiosidade é que os clientes do PSA, se ficam inadimplentes, né, que eles têm que pagar um aluguel ali mensal para poder utilizar essas garagens, se eles ficam inadimplentes, o PSA tem o direito de mandar a leilão a garagem, né, o lote que a pessoa alugou. Então, nem o pessoal, né, nem os administradores do REIT sabem o que tem nessas garagens, nem quem está comprando. Então, muita gente vai nesse leilão, tem até programa de TV sobre isso, e quem der a maior oferta leva todo o conteúdo que está dentro dessas garagens sem saber o que é. Então, é uma outra fonte de receita que eles têm. A maior parte da receita deles vem do aluguel e da operação desses mini galpões, dessas garagens aqui, parte da receita desses leilões e parte da receita também de alguns outros objetos que eles vendem, fechaduras, as chaves, o serviço de entrega e manutenção ali das coisas estão guardadas, mas 80% aqui é aluguel, beleza? Vamos dar uma olhada aqui o que é o REIT hoje, o que ele representa, tá? Então, ele tem mais de 50 anos de história de operação, né, o PSA. Ele é listado, ele está no índice do S&P 500, então ele é tão grande que ele entra no índice. Ele tem quase 6 mil empregados, tem 79 bilhões, né, na época que eles deram o último resultado do primeiro trimestre de 2022, tinham 79 bilhões de valor de mercado, hoje ele está com mais ou menos 50 bilhões. Ele é o quarto maior REIT da indústria e mesmo assim eu vejo poucas pessoas falando dele, por isso que eu quis trazer aqui no canal. Ele tem uma ótima nota de crédito pela Moody's, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Tem quase 2.800 propriedades, né, esses pequenos galpões espalhados por todo os Estados Unidos, em 39 estados. Quase 2 milhões de clientes ali ativos e mais de 199 milhões de metros de pés quadrados alugáveis, tá? Então, é uma métrica diferente que eles usam lá nos Estados Unidos, mas vocês têm que saber que isso aqui é muita coisa. Dá mais de 20 vezes o HGLG, por exemplo. O HGLG precisaria multiplicar mais de 20 vezes para começar a chegar perto desse número aqui. E aqui onde o REIT tem operação, tá? Então é basicamente aqui em todas os principais estados dos Estados Unidos, tá? Então Texas, Califórnia, Nova York,
enfim, Ohio, Flórida, os principais, e um pouco aqui de operação na Europa que ele tem através de duas investidas, tá? Ele fez investimentos e comprou e participa como acionista de dois REITs que tem operação direta lá na Europa. Então ele acaba tendo uma participação indireta na operação deles lá da Europa. Aqui uma visão geral do setor, tá? Então a gente tem aqui o PSA, que é o Public Storage, como o principal REIT do setor, tá? Respondendo aí por 53% do total dos REITs do setor. A gente tem o Extra Space Storage, que ele é um pouco diferente, tá? Ele atua no segmento do Public Storage, mas ele faz boa parte ali da operação do Extra Space Storage não é de propriedade própria. Então, ele trabalha e opera galpões, né, esses mini galpões, essas garagens que não são deles. Então, ele tem uma tese de investimento diferente. Se vocês quiserem, a gente talvez pode trazer no futuro aqui para o canal também. E o restante aqui não é tão relevante, tá? Então os dois aqui somam mais de 70% do total do setor. Falando um pouco mais aqui do setor, o que move esse setor do REIT, né, do PSA, que é o setor de Public Storage no geral? Eles costumam falar que o que move, né, o que move o setor para frente são 4 Ds, que é de death, de morte, tá? Então, muitas vezes, quando lá nos Estados Unidos algum membro da família morre, ou alguma pessoa acaba ali passando por uma situação difícil, eles têm que, muitas vezes, alugar um espaço desse do PSA e dos outros REITs. É um setor bem competitivo, bem pulverizado. Para vocês terem ideia, o Public Storage ele é o maior, ele é gigante, e mesmo assim ele não tem nem 10% de market share lá nos Estados Unidos. Então, realmente é um setor bem competitivo. E aí as pessoas alugam esses espaços até resolver a papelada, né? Até ver questão de herança, ver o que faz com essa tralha toda que sobrou. Então esse é um dos motores do setor. O outro é downsizing, que seria uma tradução aí literal, diminuição. Então a gente vê muitas vezes nos Estados Unidos, e está acontecendo bastante agora, né? Com o custo de aluguel subindo bastante, um custo de comprar casa subindo bastante, custo geral de viver nos Estados Unidos está subindo bastante. As pessoas que moram em casas muito grandes começam a se mudar para casas menores, para economizar um pouco, só que eles não conseguem se livrar da tralha. Então o que eles fazem? Eles alugam uma dessas garagens e jogam lá um sofá velho, uma bicicleta que sobrou, enfim, coisas que eles não conseguem desapegar tanto. Outro D é divórcio, né? Então, a questão de divórcio lá nos Estados Unidos e no mundo todo é bem complicada. Então, muitas vezes, quando tem uma situação de divórcio, até ali determinar para quem vai o quê, de quem sobra o quê, e mesmo depois que determinar, muitas vezes uma pessoa do casal vai para uma casa menor, ou vai voltar para a casa dos pais, não sabe o que fazer com a tralha, aluga lá por 3, 4, 5 meses um galpão do PSA e deixa lá para ver o que faz depois. E o último D é dislocation, né, que é mudança. Então, às vezes as pessoas estão numa cidade, está lá no Texas, vai morar na Califórnia, ou o que está acontecendo agora muitos estados, né, muitas pessoas de vários estados dos Estados Unidos estão indo lá para o Texas, né, para a parte sul ali dos Estados Unidos, morar lá por uma questão principalmente de imposto, mas não cabe aqui no vídeo. E aí eles não sabem o que fazer com essa tralha, eles largam lá também numa garagem do PSA e depois eles veem o que fazem, né? E no futuro, isso aqui é uma crença minha, eu acredito que eles vão acrescentar mais um D nesse setor, que é de delivery, tá? Então, a gente está vendo que esse movimento de entrega rápida, entrega eficiente, de controle de estoque, controle de logística, está cada vez mais importante para o e-commerce, está crescendo muito o e-commerce, né? Um dos segmentos que mais cresce no mundo todo. E é uma solução muito eficiente você ter ali os seus pontos de distribuição dentro desses galpões do PSA ou de outros também, tá? De outros pequenos REITs desse setor. Porque eles custam bem menos do que você alugar um galpão e eles te dão muito mais autonomia. Então você entrega lá a chave para o caminhoneiro ali da sua equipe, e ele vai lá, abre a garagem, pega e vai embora. Então eu acredito que no futuro a gente pode começar a ver como um motor desse setor a questão de delivery, de entrega, de e-commerce, que tem crescido nos últimos anos, tá? Pontos fortes aqui do PSA especificamente. Escala é um dos principais, então é um REIT gigante, 2 vezes maior do que o segundo colocado, se a gente voltar lá, ó, então ele tem um valor de mercado de 70 bilhões e o Extra Space Storage de 28 bilhões. Então, essa escala permite com que ele tenha uma redução de custos ali de material de construção,
em ganhos de eficiência de despesas, então eles podem às vezes ter um gerente só para uma grande região, esse tipo de coisa que você só consegue com tamanho. Então o PSA ele tem a melhor margem do setor, né? Quando a gente olha o setor inteiro, eles têm até uma métrica que mostra todo o setor, eles têm a melhor margem do setor, então eles conseguem isso por conta da escala. Um outro ponto positivo aqui, que eu deixei entre aspas, e vocês vão entender por quê, é zero dívida. Então, se vocês olharem as demonstrações financeiras do PSA, vocês vão ver que ele sempre cresceu com pouca dívida. Lembra muito o case de Raia Drogasil aqui no Brasil. Isso por quê? Porque é muito barato, né, entre aspas, você fazer esses galpões, né? Não demanda muito, assim, bilhões em dinheiro para você levantar um galpão desse. Teoricamente é muito simples, você não precisa fazer nada ali built to suit, como a gente vê aqui no Brasil. É só você fazer várias garagenzinhas, colocar ali segurança, um centro de administração, um mini escritório e pronto. Então é barato você crescer com esse reach, e ele tem crescido nos últimos anos, e há alguns anos ele acelera esse crescimento. Lá em 2005, por exemplo, ele fez uma grande aquisição, e em 2021 também ele fez muitas aquisições, mesmo assim em nenhum momento ele ficou alavancado, tá? Então a tendência desse REIT aqui é ele ter esses ciclos de crescimento, né? Um grande investimento muito forte, e depois ele cresce organicamente ali pouco a pouco, e vem um outro ciclo de investimento onde ele acha que faz mais sentido para gerar valor dele desse jeito, tá? Um outro ponto forte aqui é que ele é dono de terras demandadas, tá? Então tem uma frase que eu gosto muito que as pessoas atribuem ao Mark Twain, mas eu não sei se foi ele mesmo que falou, que é que ele fala que ele recomenda para as pessoas comprem terras porque Deus não fará mais delas, tá? Por que isso aqui me lembrou do PSA? Ele tem terras que ele comprou há 50 anos atrás. Então, assim, é muito difícil, não tem ali como outras pessoas, outras empresas, outros REITs conseguirem competir com aquela terra, porque eles não vão nem encontrar uma terra tão bem localizada quanto ele encontrou. Não está à venda, por assim dizer. E a gente tem casos, né, eles demonstram nos relatórios deles, que tem algumas terras, alguns pontos que eles compraram, que já valorizou tanto, né, que só de aluguel que eles tiveram naquele rendimento, eles já pagaram todo o investimento que eles fizeram de toda a região, tá? Então eles têm um dedo ali para a escolha de local de crescimento muito bom. Então é uma gestão muito boa mesmo em gerar valor nessa compra de terras, essas compras de terreno, essas compras de pontos, e eles não vão vender. Então, onde eles chegam ali e compram, eles se fincam ali naquele lugar, e eles têm essa vantagem competitiva de ficar com aquele ponto ali por 5, 10, 15 anos, até ficar inviável para qualquer outro conseguir concorrer com eles, tá? Baixa vacância, então é um segmento que a gente esperaria ter vacância alta, porque são aluguéis praticamente aí mensais, ou bimestrais, ou trimestrais, né? São aluguéis curtos, não é triple net lease, como a gente gosta de ver aqui nos REITs, mas mesmo assim eles têm historicamente uma vacância ali abaixo de 5%. Eu coloquei mais ou menos 5%, mas historicamente sempre foi abaixo de 5%, 2%, 3%. Isso porque realmente essa questão do armazenamento, né, de guardar essas coisas, essas garagens lá nos Estados Unidos, é uma questão cultural muito forte. Então, mesmo tendo um giro de clientes, está sempre tendo um cliente novo surgindo, porque sempre está acontecendo alguma coisa, é uma economia muito dinâmica. Então, mesmo em momentos de crise, eles são beneficiados, teoricamente, porque tem drivers e motores que funcionam bem na crise. Em momentos de expansão econômica, eles também têm drivers e motores que funcionam bem e são defensivos nesses dois momentos, tá? Então, é um REIT que tem uma história, um histórico de vacância bem básico, bem baixo, né? Coloquei aqui um outro ponto forte, crédito barato. Como eles têm mais de 50 anos de operação, eles são gigantes, eles não têm dívida, eles entregam um crescimento a longo prazo, eles têm credibilidade no mercado, eles hoje são um dos REITs que tem o menor custo de dívida. Então a gente está vendo aí que a taxa de juros começou a subir, e conforme ela vai subindo, vai ficando mais difícil para os outros REITs, principalmente do setor e menores, conseguirem financiar ali o crescimento, né? Só que o PSA, como ele tem muita credibilidade, ele consegue dívida barata mesmo com o juros subindo. Às vezes os juros, por exemplo, tá 3% nos Estados Unidos, mas o PSA consegue uma taxa de juros ali de 3,5%, tá? Um exemplo aqui para vocês. Então, eles conseguem isso, e se eu não me engano, acho que eles são o segundo REIT que tem o custo de dívida menor. Eu acho que eles só perdem pro Prologis, que é um dos maiores REITs também aí da bolsa.
Pontos fracos aqui, que nem tudo é só flores, né? Baixa barreira de entrada, então, como eu expliquei para vocês, demanda pouco dinheiro para você fazer, para você entrar no setor. A gente tem até pessoas físicas nesse setor, né? Pessoas que pegam um dinheiro no banco para começar ali um negócio. Lá nos Estados Unidos é muito comum a gente ver as pessoas, inclusive, ensinando, nossa, como você faz para você abrir a sua garagem aqui de estoque. E então tem baixa barreira de entrada, mas ao mesmo tempo é muito difícil você competir com gigantes, tá? Com PSA, com Extra Space Storage. Então, por mais que você consiga entrar no setor, não quer dizer que você vai conseguir ter um lucro ali e vai conseguir abocanhar o mercado desses gigantes, tá? Um outro ponto fraco aqui, que é uma cultura muito particular nos Estados Unidos. Se eu não me engano, em 2020, mais de 10% das famílias americanas tinham alguma espécie de locação dessas pequenas garagens, tá? Isso é muito incomum, porque a gente não vê esse fenômeno em lugar nenhum no mundo. Por mais que tenha esses storage, tem esses espaços na Europa, na Ásia, até aqui no Brasil começamos a ter, a gente não tem esse movimento, né, com a mesma força. Então parece que realmente é uma questão cultural dos Estados Unidos. O consumismo acelerou a maturação desse setor lá nos Estados Unidos, que a gente está vendo amadurecer de uma forma bem mais lenta nos outros países. Então, de todos o espaço locável nesse setor no mundo, mais de 80% está nos Estados Unidos, para vocês terem ideia. Então é um risco, porque a gente não sabe se no futuro talvez essa questão cultural começar a mudar, se as pessoas começarem talvez a ser menos consumistas, ou talvez aqueles 4Ds começarem a não ser tão fortes motores para o setor, talvez a gente veja que o crescimento dele vai ser bem mais lento do que foi até hoje, tá? E aqui foi o outro ponto fraco que eu deixei, porque eu disse que a dívida dele era zero peronomútil, tá? Então, 4,5 bilhões de ações PNs que eles têm emitidas. Lá nos Estados Unidos, as ações PNs funcionam de um pouco diferente, acho que não cabe aqui no vídeo, mas ele emite essas ações, né? Essas 4,5 bilhões de dólares que ele tem emitido. Os acionistas que compraram essas ações, né, que entraram nessa emissão, é quase como se eles fossem debenturistas. Então eles têm direito a receber uma taxa, um rendimento por esse investimento que eles fizeram. E isso não é considerado uma dívida no balanço do PSA, né, não entra como uma dívida, mas no fim das contas, né, é uma espécie de dívida, porque em algum momento ele vai ter que pagar, né? Se ele tivesse em algum processo de falência, alguma coisa assim, ele teria que pagar esses debenturistas, né, esses acionistas de preferenciais primeiro, antes de todos os outros acionistas, né? Tanto que quando eles divulgam um resultado, primeiro eles pagam os acionistas preferenciais e depois o que sobra do resultado vai para os acionistas, assim, digamos, das ON da empresa, tá? Não tem esse conceito de ON lá fora, mas é só para vocês entenderem mais fácil. E aqui, né, vamos ver se ele deu resultado no longo prazo, tá? E aqui é a comparação do retorno do PSA, acho que desde 2001 até hoje, contra o SPY, né, o SPI lá, que é um ETF do S&P 500. Então a gente vê que ele deu um retorno muito acima do S&P 500 nos últimos anos, porque ele justamente conseguiu crescer bastante. Então é o REIT que foi investindo, todo ano ele crescia ali um pouquinho, e a gente vai ver isso no próximo gráfico que eu separei aqui, que o FFO é por ação. Então, o FFO é basicamente a geração de caixa por ação daquele REIT, tá? Uma outra métrica que vocês quiserem, eu posso até trazer aqui a explicação detalhada dela depois, mas a gente vê que lá de 2005 ele saiu de menos de 3 dólares por ação, e está chegando agora em 2021 com quase 15 dólares por ação. Então teve um crescimento muito forte, e a gente vê que no longo prazo, né, a cotação tende a acompanhar os rendimentos, né, os fundamentos de qualquer empresa, seja REIT, seja estoque, fundo imobiliário, o que quer que seja. Então a gente vê que ele teve uma alta aqui do FFO por ação. Quando veio a crise em 2008, a gente vê que caiu aqui, ó, na mesma época caiu as cotações. Quando ele começou a melhorar de novo o FFO, a cotação acompanhou. Então, se a gente tem uma expectativa de o FFO por ação continuar crescendo, teoricamente é um REIT que vai continuar gerando valor. E na minha visão, ele vai continuar crescendo isso daqui, porque só em 2021 ele fez aquisições, né, e incorporou no portfólio dele
mais de 15% do total do valor de mercado dele em novas aquisições, novos empreendimentos ainda não maduros que vão começar a maturar daqui para frente. Então, em teoria, a gente tem expectativa de que em 2022 ele já feche o ano com FFO por ação mais forte do que 2021 e siga assim nos próximos anos, tá? Concluindo aqui sobre o PSA, é um REIT sólido, com uma operação simples, uma gestão diferenciada e entrega de valor no longo prazo. Então, eu não consigo entender por que não se fala muito do REIT, né, do PSA, porque é um setor diferente mesmo, não é triple net lease, então as pessoas às vezes têm um certo preconceito de achar que porque o aluguel ali talvez é mais curto, ele é mais arriscado, mas quando a gente analisa, a gente vê que ele consegue gerar valor mesmo com essa característica do setor específica. É uma operação simples, então não tem nada muito incrível que o PSA esteja fazendo. Ele só compra uma terra, monta uns galpões ali em cima, umas garagenzinhas, o pessoal aluga e ele administra esse aluguel da forma mais simples possível, tá? Com bastante eficiência e bastante escala. É uma gestão diferenciada que conseguiu entregar valor incrível aí no longo prazo, como a gente viu ali no gráfico em relação ao S&P 500. E na minha visão ele é um ótimo REIT aí para você estudar, para você ter, por mais estranho que pareça, para você ter ali naquela sua parte da carteira onde você considera menos risco, tá? Por mais que seja bastante crescimento, por mais que seja um setor diferente, um setor estranho, não é triple net lease, mesmo assim eu consideraria ele como um dali do REITs para você ter na parte mais tranquila da sua carteira, na parte onde você divide os ativos mais sólidos. Se a gente voltar lá um pouco mais sobre o setor, a gente tem o EXR, né, que é o Extra Space Storage. Esse sim eu consideraria mais de crescimento para você ter na sua carteira ali. Muita gente gosta de dividir, né, carteira de crescimento, carteira de dividendos, small caps ou algo assim. E aí o Extra Space Storage ele entraria mais nessa de crescimento, tanto que ele deu mais retorno do que o PSA nos últimos anos, justamente porque ele tinha mais crescimento, ele tinha mais agressividade nas atitudes dele, né, na gestão dele. Ele tem uma gestão mais ativa, o Extra Space Storage. Então, o PSA ele tem uma tese um pouquinho diferente. Ele é realmente para ser um gigante, um colosso que vai crescer ali um pouquinho todo ano e te dar retorno de uma forma mais tranquila, tá? E uma outra coisa interessante aqui do setor é que lá na crise de 2008 foi o único setor que teve um resultado positivo em relação ao mercado todo, tá? Então, o mercado todo caiu, foi o único setor que caiu menos que o mercado, foi o setor de self-storage, tá? Então, é uma dica aí para vocês verem que nem tudo que aquilo que a gente imagina que é arriscado, ele é realmente arriscado quando a gente para analisar, tá? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram dessa análise, desse resumo que eu trouxe aqui sobre o PSA, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para vocês não perderem os próximos conteúdos aqui do canal. E também me falem aí nos comentários se vocês gostaram do PSA, se vocês acharam uma opção interessante ou se ele tem um risco que vocês não aceitam tomar na carteira de vocês. Beleza? Por hoje é só, bons investimentos para vocês e até o próximo vídeo.